esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Estou muito animada por tudo que está por vir, tudo que está acontecendo e não poderia deixar de primeiramente contar a minha história aqui, né? Como eu me tornei social media, como foi essa transição de carreira, como tudo aconteceu, como eu cheguei onde eu tô hoje e, enfim, quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Maria Eduarda, eu moro no interior de São Paulo, Franca, uma cidade muito gostosa, e nasci aqui. Meus pais são francanos e sou filha única de dois pais incríveis. Desde meu nascimento, né, foi assim um grande desejo ter um filho para eles, ter uma filha. A minha mãe sempre teve endometriose, não sei se as mulheres que estão vendo esse vídeo possuem essa doença ou conhecem sobre. É uma doença muito complicada, né? Onde a mulher menstrua para dentro e para fora. Então ela não podia ter filho. Tinha uma endometriose num grau muito alto. Ele e meu pai se casaram já com essa decisão, né? De que provavelmente eles não teriam um filho. E depois de 5 anos de casado e assim, com muita alegria, ela descobriu que estava grávida de mim. Eu fui um bebê que dei bastante trabalho, como se diz eles. Eu nunca parava de chorar. E assim, foi muito difícil essa transição para eles, né? Eles sempre tiveram uma vida estável. Onde eu moro era a cidade do calçado. Então aqui tinha muito trabalho na área do calçado e era onde eles trabalhavam. E quando eu nasci, eu já nasci com alguns problemas de saúde, como canal da urina invertido, então eu tive que passar por procedimento. E aí depois, quando a minha mãe tirou o leite, né, ela parou de dar o peito, eu acabei tendo alergia à lactose, à proteína animal em si. Então, naquela época, gente, um leite de soja, eles dizem que era muito caro, né? Então, infelizmente, assim, eles passaram por uma transição financeira e tiveram que vender tudo e morar na casa do irmão da minha mãe, do meu tio na frente, porque não dava mais, né? Eles tinham que cuidar de mim e eu ficava muito doente, me dava crise de asma, ao contrário de muita gente que é diarreia, no meu caso era crise de asma. Então, foi um processo muito longo para eles, né? Muito complicado, eles perderam tudo para poder cuidar de mim. Como em Franca o forte era o calçado, e a minha mãe, depois que teve filho, né, ela já estava ingressando aí na área de cabeleireira. Minha mãe começou a trabalhar como cabeleireira, fez os cursos, se aprimorou, se aperfeiçoou. E ela, gente, minha mãe sempre foi apaixonada por isso. Os olhos dela brilhavam sempre. Que ela ia fazer um cabelo ou uma transformação, era muito legal isso. E o meu pai continuou na área do calçado e eu fui crescendo e ficava ali no meio dos cabelos e minha mãe trabalhando. E assim eu fui evoluindo, sempre vendo minha mãe trabalhar, sempre vendo os meus pais lutarem pelo que eles queriam. E eu nunca tive nada fácil. E eu agradeço por isso, porque eu aprendi a conquistar tudo que eu sempre quis. Então, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, a minha mãe teve que passar por algumas cirurgias de retirada do útero, depois deu seroma. E o salão, naquela época, né, há uns 10 anos atrás, era a nossa renda principal. Então, assim, a gente não tinha outra coisa naquele momento. O meu pai trabalhava registrado, mas o serviço estava um pouco instável, porque o calçado estava baixando em Franca. E eu, com 12 anos, assumi o salão, porque minha mãe precisava operar. Comecei a fazer as unhas, fiz curso de cabeleireira, não gostei, mas ainda assim ajudava ela. Ela operou algumas boas vezes, então foi assim um grande processo. A gente sempre sabia que ela entrava para a sala de cirurgia, mas nunca sabia se ela sairia, porque as cirurgias eram todas muito arriscadas, porque a endometriose foi colando ali os órgãos dela, né? E com 12 anos, quando eu assumi o salão de beleza, foi assim uma transformação, né? Eu estava na adolescência e foi um grande processo para mim e eu aprendi muito. Desde que eu assumi o salão de beleza, eu comecei a me aperfeiçoar e a gente passou por os alongamentos de unha de fibra, de vidro, que na época dava bastante dinheiro, dá até hoje, né?
e fomos nos aperfeiçoando, evoluindo, e chegou um momento que o salão já bombava. Então a gente já tinha ficado conhecida nas redes sociais, os nossos clientes vinham 100% dali. Meu pai trabalhava numa empresa de sistemas e a nossa vida começou a andar um pouquinho e de repente minha mãe teve que operar de novo. Então aí eu tive que realmente cuidar 100% do salão, já era um pouco mais velha, tinha acabado o curso de cabeleireira, mas não era aquilo que eu queria. E o salão foi se tornando a minha empresa, né? Minha mãe falou, ó, eu confio em você e faz. E assim, gente, era muito engraçado, porque eu já fiz cachecol, tricô, tear, artesanato, unha, cabelo, o que vocês pensarem, eu sempre dei o meu jeito. Em 2017 a gente morava numa casa, a gente morava de aluguel e fazia muitos anos que a gente morava naquela casa e assim, ó, a gente trabalhava, mas não fazia nada com o dinheiro. Na época a gente pagava 300, 400 reais de aluguel, não me lembro exatamente. E um belo dia a gente estava trabalhando, o nosso salão era na garagem de casa. E a minha mãe, lembro como se fosse hoje, ela foi trancar o portão naquele dia. E quando ela virou para trás, assim, tinha uma grade que separava a nossa garagem de um jardim que tinha na frente da minha casa. E quando ela fechou a grade, a casa caiu. Então, aquele bico da casa inteiro veio com todas as ferragens e aquela parte da nossa casa desmoronou. Era uma sexta-feira, meu pai trabalhava numa fábrica de sola, uma coisa que ele nunca tinha feito na vida, mas ele tinha que alimentar a família, né? E assim, aquilo lá foi uma virada de chave para nós, porque a gente não tinha onde morar, a gente não tinha dinheiro e nós decidimos que faríamos acontecer, né? Então a gente foi com a força e coragem. Uma amiga falou que tinha uma casa alugando perto da nossa e para nós, gente, aquilo ali era uma mansão em vista de onde a gente morava, né? E aí a gente tomou coragem, foi, negociou com o dono da casa, ele abaixou, tirou o fiador, porque a gente também não tinha, e deixou o fiador sem escritura, que na época foi meu tio, e aí a gente começou a evoluir, né? Durante esse processo eu passei na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e aí a minha mãe falou, olha, tenta o Enem, né? Estudei, olha gente, estudei. E aí tentei o Enem e passei no ProUni em estética e cosmética, numa cidade próxima à minha, em Batatais. E quando eu tava no meio da faculdade, lembro direitinho, um professor olhou pra mim e falou, Madu, mas você divulga tão bem o salão da sua mãe. A minha mãe, no meio desse processo, também teve uma empresa de polpas de suco detox, né? E aí ele falou, você divulga tão bem, as polpas da sua mãe vendem tudo no online, os seus clientes vendem tudo do online, que a gente ainda atendia, né? Como alongamento, como manicure, alongamento de unha, o seu salão vai tão bem e por que você não trabalha com marketing? Gente, eu nem sabia o que era isso. Meu pai era técnico de informática, mas marketing pra mim era outdoor. E aí eu falei pra ele, mas de onde você tirou isso? Aí ele falou, eu acho interessante e tudo mais. O Paulo, meu coordenador em estética. E aí eu falei, vou começar a estudar um pouquinho, né, sobre isso. E comecei a estudar e comecei a ver futuro naquela profissão. Mas eu estava no meio da faculdade, pensa bem. Eu estava no meio da faculdade de estética, fazendo o concurso da Polícia Militar, que o meu sonho era ser polícia. E falei, mas espera aí, comecei a estudar um marketing, social media e comecei a investir naquilo. Não tinha dinheiro para comprar curso. E aí eu falei, gente, mas eu preciso estudar mais. E aí eu falei para uma amiga, olha, eu vi que você comprou uma franquia, alguém vai fazer as postagens dela no Instagram e tudo mais? Ela falou, não. Eu falei, você não quer deixar eu fazer por alguns meses? Você me paga um pouquinho só. E aquilo que ela me pagou no primeiro mês, eu não coloquei R$1 dentro de nada, nem da minha casa, não gastei aquele dinheiro e investi no meu primeiro curso. Só que o que era muito difícil? Cada curso ensinava um pouquinho, então eu não conseguia aprender tudo no primeiro. Tive que comprar vários cursos, investir muito dinheiro durante todo esse período. E aí eu conciliava o trabalho como social media, que na época eu nem sabia que era social media, com o salão de beleza que a gente ainda tinha. Isso foi no meio de 2019.
No começo de 2020 veio a pandemia, né? E o mundo ficou doido, tudo mudou, a gente teve que reaprender a viver, né? E a minha mãe, referente aos problemas de saúde, eu tenho asma, e a gente falou, o que a gente vai fazer com o salão? No começo da pandemia, nós decidimos que fecharíamos o salão e viveríamos do marketing. Durante todo esse processo, meu pai e minha mãe já estavam estudando comigo. E nós fizemos isso, na cara e na coragem. Teve muita gente que olhou para nós e falou, vocês estão ficando tudo doido. Porque a gente não vivia uma vida boa. Pelo contrário, gente. Era muito apertado. Muito, 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 muito. E eu até me emociono. Porque a gente, assim, passava muito aperto financeiro. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você tá na mesma situação que eu estava. E era trabalhar hoje para comer amanhã e se desse, né? Então era muito difícil mesmo. Às vezes aquele dinheiro não dava nem para pagar aluguel direito. E a gente tinha que tirar dali, apertar daqui, trabalhar milhões de horas por semana. E aquilo já estava me esgotando mentalmente, fisicamente, eu já estava ficando muito doente. E quando eu decidi que eu ia trabalhar só com marketing, meu pai e minha mãe já estavam assim, ó, afiadíssimos para trabalhar comigo, e a gente começou. E eu não sabia ligar o computador direito. Eu não sabia mexer no Photoshop. Eu não sabia o que era algoritmo, métrica. Eu falava, Eu não sabia, gente. Eu comecei do zero. Eu vinha de uma faculdade de estética. O que isso tem a ver? E então eu fui aprendendo, evoluindo e os clientes foram vindo. Até brinco, né? As pessoas falam, você faz captação de cliente? Eu falei, graças ao bom Jesus, eu nunca fiz. Eu sou muito grata a isso. Porque assim, eu sabia que esse era o meu propósito. Que Deus tinha mais pra mim. E eu queria mais, né? Eu nunca fiquei parada esperando, o que vai acontecer amanhã? Não, eu sempre fui atrás, sempre corri, se eu queria uma coisa eu fazia. Enfim, né? Comecei a profissão como social media, nós fechamos o salão, 2 meses depois eu já ganhava mais do que eu ganhava no salão, que na época no salão a gente ganhava mais ou menos uns 5 mil por mês, a gente já ganhava mais. E quando passou de um ano, a gente já faturava mais de 10 mil. E assim, gente, foi só crescendo, crescendo, crescendo. E graças a Deus, hoje nós temos a independência financeira. A empresa não é só minha, é a empresa da minha família. Ser social media foi um presente que Deus mandou pra mim. E eu tive que estudar muito para chegar até aqui. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, de eu poder ajudar as pessoas. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para investir. E eu sei o que é não ter, gente, eu não tinha. Eu tava com o nome sujo, não tinha cartão, e a minha mãe não tinha, ninguém emprestava, ninguém ajudava, não, ninguém. Eu tive que fazer por mim e pela minha família. Então assim, ó, pra mim o principal ensinamento que eu tenho de estudo é não desistir, né? Às vezes tudo que a gente quer é parar, falar, tô ganhando 2 mil, tá bom, tô ganhando 3 mil, tá bom. Você pode mais. E por que eu te contei tudo isso? Porque quando a minha casa caiu lá atrás, não caiu só a casa onde a gente morava. Caiu a minha casa interior. De que eu não podia mais viver aquela vida. De que a gente não podia viver só aquilo. De que não era possível, que eu passei por tudo, a nossa família passou por tudo, a minha mãe passou por 8 cirurgias, o meu pai trabalhou incansavelmente e era aquilo ali que a gente tinha para viver. Nunca, nunca, nunca aceitei aquilo, porque eu sempre quis mais. Então, sabe o que eu quero te dizer hoje? É que eu, sim, consegui a independência financeira da minha família e a minha através da profissão como social media. Gente, eu tenho 23 anos. E às vezes as pessoas falam, mas você é muito nova, pode tentar muito. Eu conheço pessoas, já dei mentoria para pessoas com mais de 40 anos. A minha mãe tem 53 anos e ela começou comigo. E hoje ela cria estratégias de conteúdo magníficas. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: não deixe que o medo te pare, não deixe que a idade, a sua mentalidade te pare. Eu queria muito que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre mim.
E eu tô muito feliz de começar essa nova etapa. Em breve tem novidades por aí e eu quero poder, durante todo esse processo, te dar a mão e te mostrar o caminho e te mostrar como é possível chegar lá, né? Porque às vezes a gente vê esse tipo de vídeo que eu tô gravando pra vocês e fala, ela conseguiu, mas eu? Imagina que eu consigo. Eu também era assim, porque eu não sabia nada disso aqui. Mas hoje eu te digo com plena certeza, você consegue, é só querer. É muito simples. E estudar, se esforçar e fazer acontecer. Esse vídeo seja muito bem-vindo ao meu canal, me dê ideias, Madu Fernandes, me dê ideias foi o nome que Deus deu para minha mãe, para nossa agência, e é o nome que vai levar todo esse projeto daqui para frente. A minha agência continua de pé e muito feliz. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e aprender também com vocês, porque a gente vive no aprendizado constante, né? E é isso. Fique por aqui. Me siga no Instagram, me dê ideias também. Estou em todas as redes sociais e quero muito falar com vocês. Quero muito que vocês se lembrem todos os dias de que o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa aqui. É só você estar pronto, estar pronta para trilhar esse caminho. E sem medo, gente. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês acham que eu não estava com medo de começar esse novo projeto, de poder ensinar outras pessoas? Morrendo de medo. Mas sabe o que eu fiz? Vou com medo mesmo, e seja o que Deus quiser, e eu vou fazer acontecer. Certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que eu tenha acrescentado um pouquinho na sua vida e tenha te mostrado como é possível. Porque eu sou uma pessoa comum, assim como você. Eu venho do zero, do absoluto zero. Eu não venho de família rica, não sou herdeira. Eu realmente preciso trabalhar para viver. E não só financeiramente, mas emocionalmente. Eu amo trabalhar. Tá bom? Muito obrigado e até logo. Fique por aí. Um beijo.